Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Insights etc., a plataforma de áudio e conteúdo da Enredo. Meu nome é Thaís Carvalho e nesse episódio discutiremos sobre novas mídias na era digital. Hoje temos a Natália Cardoso como convidada. Quero começar agradecendo pela sua participação aqui e pedindo para que você se apresente para os nossos ouvintes. Obrigada, Thaís. O prazer é todo meu de estar aqui. Bom, meu nome é Natália Cardoso. Eu sou administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E apesar de ter feito administração pública, eu sempre trabalhei com consultoria estratégica, atendendo a grandes marcas do varejo nacional. Isso fez com que eu moldasse a minha percepção a olhar a marca sempre aliada à estratégia do negócio. Outra questão é que eu sou muito interessada por questões de comportamento humano. E creio que a potencialidade de transformação das marcas está nas pessoas que estão por detrás dessas marcas. Então, os pensamentos, ideais, propósitos devem estar sempre alinhados e ser alinhados de forma contínua para que as marcas consigam se humanizar e conseguir traçar um diálogo mais próximo através do digital. Excelente, Natália, muito interessante. Eu também super tenho interesse em comportamento humano. E, assim, o que você faz especificamente aqui dentro da Enredo e como as novas mídias interferem no que você atua? Bom, aqui na Enredo eu sou estrategista de inovação para marcas e atuo na área de gestão e performance de marca. Aqui, depois de um processo de construção da marca, nós temos que fazer a aplicação dessa estratégia, desse crescimento da marca e traduzi-lo em gestão e performance e como ela vai aplicar todas essas questões no seu dia a dia, nas suas operações, na forma como ela se comunica com todos os públicos, sejam eles externos ou internos. Bom, as novas mídias vieram e mudaram a forma como as marcas interagem com os consumidores. O advento dessas novas redes e veículos de comunicação possibilitou que essas interações se tornem cada vez mais próximas entre a marca e o público final. Esses feedbacks real-time deram voz aos consumidores que agora ganham alcance e visibilidade através das redes sociais. Então, é claro que a gente também utiliza essa perspectiva aqui dentro da gestão de marcas. Nós sempre procuramos atender a dor do público e entender quais são as necessidades e as demandas em cada momento de crescimento e consolidação da marca. Perfeito. Você me falou que lida com todos os públicos, né? Interno, externo. Eu imagino que deve ter um gap aí de geração entre esses públicos, né? Existe alguma abordagem diferente para cada tipo de cliente em relação à idade, outras vivências, por exemplo, enquanto relação boomer, Z ou outras? Sim, Thaís, é claro que quando a gente está falando de se comunicar, a gente precisa se atentar para essas questões, né? Bom, a melhor maneira da gente medir a popularidade de uma nova rede social é observar a movimentação e migração das marcas para essas novas plataformas. Quando os perfis começam a surgir, significa que aquela rede já atingiu um novo público. E através da análise de dados, é possível cada vez mais segmentar como a comunicação das marcas e atingir diretamente os públicos que ela almeja dialogar. De acordo com o relatório do Think with Google, os jovens da geração Z costumam fazer e consumir seus próprios conteúdos, sem precisar de intermediários. Esse relatório também diz que a publicidade tradicional já não funciona mais para esse público. Cerca de 64% dos entrevistados diz gostar de um vídeo de marca apenas quando é autêntico e reproduz a realidade. Neste cenário, é natural que as marcas comecem a se interessar por esses novos espaços. Outro ponto é a possibilidade que a tecnologia e a conexão de internet cada vez mais acessível trouxe esse imediatismo. Os jovens preferem serviços de streaming como Netflix ou assistir a vídeos no YouTube, por serem plataformas on demand, diferente da televisão que possui uma grade fechada.
Livros, revistas, jornais, agendas são um pouco obsoletos também para uma geração que já cresceu no digital e que não se habituou às mídias impressas. Além da superpopulação global e questões de sustentabilidade terem exigido que a gente se adeque a espaços cada vez mais compactos e que a gente se utilize cada vez menos de recursos físicos para se guardar em casa. Verdade. De acordo com a Bloomberg, marcas e revistas em todo o mundo têm aumentado significativamente o seu engajamento nas redes sociais. E a rede social, ela é conversa, né? Então a gente mede o sucesso daquilo a partir do engajamento que ela se propicia. O que a gente pode perceber é que até as mídias tradicionais, como jornais, televisão, programas de TV, também têm aderido às novas redes para poder ter essa interação mais próxima com os seus públicos de interesse. Estender a conversa, né? Isso mesmo, Thaís. Outra questão é que a menor utilização de meios físicos tem se refletido em diversas áreas, como, por exemplo, o papel moeda, que hoje em dia já é pouquíssimo utilizado. Todo mundo faz seus pagamentos através de cartão de crédito e novas tecnologias. Bom, o outro exemplo disso é o The Washington Post, que foi uma das primeiras marcas a entrar no TikTok. Apesar de ser um jornal sério e super tradicional, o perfil no TikTok abusa da informalidade e do humor para mostrar os bastidores da relação. Esse tom mais leve, informal, se encaixa totalmente com a plataforma e com o perfil mais jovem do público, que tem, em sua maioria, entre 16 e 24 anos. Como essas plataformas são muito novas, Thaís, elas nos possibilitam testar, experimentar. E é isso que a gente sempre tenta adequar aqui dentro da Enredo. Óbvio que o uso dessas diferentes plataformas tem que ser alinhadas a toda uma estratégia que é feita por trás, estudos, pesquisas, benchmarks, pesquisas de concorrentes. E isso tudo faz um casamento de como a gente pode adequar essas novas redes sociais para as diferentes gerações, para os diferentes públicos e para os diferentes formatos que vêm surgindo. O que a gente vê cada vez mais é essa tendência de não ter superprodução, de ter conteúdos orgânicos, de ter conteúdos autênticos e que gerem essa identificação. Isso quando a gente fala do público da geração boomer, mas principalmente quando a gente fala do público da geração Z. E outra questão que tem aparecido muito forte é o papel dos influenciadores dentro dessas novas redes, né? As marcas, em busca dessa pessoalidade, têm buscado representantes que sejam capazes de falar com aquele público específico que ela procura atingir. Tudo isso que você falou me deixou bastante interessada em saber quais mídias você consome e como isso influencia na sua visão profissional. Bom, Thaís, apesar da existência desde 2005 do podcast, foi uma rede que eu comecei a consumir muito recentemente. O formato de áudio me atraiu pela facilidade de combinar com outras atividades ao mesmo tempo, como o exercício físico. Também é interessante destacar a quantidade de conteúdo disponibilizada de forma gratuita no YouTube, que é uma forma de eu sempre conseguir acessar conteúdos densos e de uma forma acessível. Mas, Thaís, uma preocupação que eu tento sempre fazer ao consumir essas novas redes é ter o cuidado de saber filtrar quais são as referências que eu vou acessar e consumir. É muito importante estar sempre em contato com notícias que estejam baseadas em análise de dados, que sejam conteúdo denso e resultado de pesquisas acadêmicas. É muito importante a gente saber escolher e filtrar nesse mundo de informação constante a todo momento aquilo que realmente faz sentido e aquilo que não faz. Eu também gosto muito do TikTok pelos conteúdos de humor que ele possibilita. E outra questão que o TikTok vem aparecendo também são com as dicas que tem de empreendedores lá.
de pequenos empreendedores. Então, é muito interessante como esses criadores de conteúdo têm entendido que o conteúdo deles pode ser passado em diferentes formatos, em diferentes plataformas. E eu tento sempre, por estar trabalhando sempre com a gestão de marcas e performance, estar atenta em como essas marcas estão se comportando nas mais diferentes plataformas digitais. Nath, eu acho também importante a gente ressaltar que aqui a gente vem falando que novas mídias são as mídias digitais e com maior relevância na sociedade de hoje, né? E elas se tornam novas mídias porque são inovações em si mesma. As mídias, elas evoluem, elas não são um surgimento exatamente novo. Hoje a gente consegue ver que novas redes sociais, novas mídias sociais, têm aspectos de outras. Por exemplo, o Instagram, ele cresce absurdamente com ferramentas que outras lançam. Então, a gente lembra muito bem da época que o Instagram trouxe o Stories, muito parecido com o formato que o Snapchat utilizava, né? E, para além disso, o comportamento das pessoas mudam. Então, enquanto a gente está mais acostumado a falar com áudio, o Instagram trazer a ferramenta de áudio para o direct também é uma evolução de uma mídia. E isso caracteriza como realmente uma nova mídia se comporta. Ela se inova dentro de si mesma. E ainda mais longe, o Kindle é uma nova mídia e traz a evolução de uma mídia antiga, que é o livro, não é mesmo? Então eu queria saber de você qual a nova mídia você tem achado mais interessante e modeladora para essa geração que você vive. Bom, eu acho que escutar os conteúdos em formato de áudio tem sido algo que tem sido bastante usual e eu vejo muito entre os meus ciclos, meus amigos, o próprio podcast, essa forma de novo consumo de informações através de áudio. E também o TikTok por trazer humor em um período de pandemia em que a gente estava vivendo muitas incertezas econômicas, políticas e sociais de uma forma geral no mundo inteiro. Isso fez com que a necessidade das marcas se aproximar dos públicos fosse através do humor. E isso fez com que o TikTok seja uma boa ferramenta, porque ele se ampara muito nisso. Eu particularmente também tenho achado que o TikTok veio para fazer e trazer uma mudança muito grande na sociedade, né? A gente vê em festa alguns adolescentes fazendo dancinhas que são originárias do TikTok, né? E é muito legal isso. E eu acho também que o Instagram é uma forte ferramenta modeladora dessa geração, que eu vivo principalmente porque as pessoas levam tudo pro Instagram, né? Então a gente vê essas dancinhas com a marca d'água desse aplicativo no Instagram, né? Eu vejo em restaurantes, em lugares que eu vou, ambientes instagramáveis. Esse agrupamento de função no Instagram é muito interessante, ele traz tudo de outras mídias para ele. E, além disso, uma das coisas que eu acho que mais marcou são a presença dos influenciadores, né? Que a gente vê e que tem mudado tantos paradigmas na publicidade. A gente vai tomar um arzinho, beber uma água e a gente volta depois do nosso break. Fica com a gente, só um minutinho. Bem-vindos de volta ao Insights e etc. Vamos voltar ao nosso assunto sobre influenciadores, Natália. Queria saber de você qual o papel deles na sociedade e, de outro lado, qual a percepção dos clientes enquanto isso, né? O que eles pensam sobre?
Bom, Thaís, eu acho que o papel dos influenciadores cresceu de forma exponencial nos últimos anos e isso muito da questão dos influenciadores produzirem um conteúdo menos produzido, né? Um conteúdo mais natural. E isso é o que gera identificação, né? Então, os influenciadores têm o poder de associar essa imagem, que é algo mais pessoal, as marcas e trazer essa identificação dos públicos com os clientes. Os influenciadores, eles são capazes de representar aquilo que está latente entre os diversos públicos. Então, a gente tem influenciadores dos mais diferentes assuntos. Qual a percepção dos clientes sobre os influenciadores? Eles se sentem representados com essa autenticidade? Eles acham que é um papel que supre o que eles precisam? Apesar de, às vezes, serem contas menores, isso é levado em conta ou não? Eles gostam de ter essa participação? Eles gostam de que essa autenticidade seja transparecida? Como você sente que os clientes reagem a isso? Atrelar a imagem dos influenciadores é algo que tem sido muito forte, né? Por eles transparecerem essa espontaneidade e esses valores que ultrapassam a comunicação de marca de forma institucional e rígida, como ela é feita, como ela era feita, né? Então, um dos nossos clientes, o Grupo Josedit, se utilizou da Andressa Suíta como digital influencer para vir e trazer os valores que ela gostaria de transmitir como marca. Então, a questão da família, de estar presente em todos os momentos, de transparecer na vida dela como pessoa mesmo e como influenciadora digital, os valores que a marca também comunica. Então, é muito interessante quando a gente consegue fazer esse casamento de valores e de propósitos entre as marcas e os influenciadores, que têm esse poder de conexão e de uma conversão e de uma performance muito grande, porque eles atraem, eles chamam a atenção. Um exemplo muito claro foi o dia que a Andressa Suíta, que a gente foi realizar a gravação, né, do comercial, e ela pegou e postou a gravação e o Instagram dos Ovos Josi, que é uma nova marca que está sendo lançada agora. E no mesmo dia, o Instagram das Ovos Josi ganhou mais de 3 mil seguidores. Quer dizer, ela é uma pessoa que passa confiabilidade, transparência, e isso é refletido nos números que ela gera e na performance, no resultado de marca, de engajamento que ela proporciona para os nossos clientes. É muito interessante destacar esse case da Andressa, porque é legal ver como as pessoas estão interessadas realmente em mensagens que transmitem verdade, que transmitem autenticidade. Então, quando a gente tem essa resposta de 3 mil novos seguidores em uma marca que é completamente nova do mercado, que saiu ali do zero, que é um lançamento, né, de um grupo empresarial, a gente vê que essa associação de marcas com influenciadores tem gerado resultados muito positivos na comunicação das marcas. Sim, isso é poderosíssimo. A gente consegue ver marcas grandes como a Avon pautando quem vai estar no comercial pela reputação do próprio influenciador. E isso é muito importante, né? As marcas se aliam em cima do posicionamento de quem eles estão contratando. Isso não acontecia muito tempo atrás. A vida das celebridades não era tão aberta, assim, era muito inalcançável a gente saber como que uma modelo que fazia propaganda de cabelo lidava com o marido dentro de casa, por exemplo, né? E digo que isso é tão poderoso porque um programa muito famoso como o BBB tem a capacidade de mudar de uma hora para outra quem está fazendo a propaganda, né? E uma coisa que você me falou muito interessante é que a Andressa Suíta, influenciadora, provavelmente em uma das novas mídias, vai fazer uma campanha para televisão. Como é isso? Como vocês pensam nessa estrutura de cross-mídia? Thaís, a gente tenta sempre fazer uma estratégia que esteja adequada aos objetivos do negócio e da marca. Algumas estão surgindo do zero, então é preciso construir
quem é a identidade, né? De quem é aquela marca, quem são os públicos. Outras já estão há um tempo se comunicando e querem fazer um reposicionamento para passar uma nova imagem, como, por exemplo, de tecnologia, de inovação. Então, a gente tenta sempre aliar as mídias offline junto com as mídias online, cada uma passando a mesma mensagem de formas diferentes e adequadas àquilo que cada rede e veículo nos proporciona como possibilidade de interação, né? É interessante você trazer, né, que o grupo Josidite está se posicionando sendo ele um mercado muito tradicional. Como você enxerga esses mercados tradicionais, como por exemplo do setor de agricultura, se posicionando com essas inovações de trazer novas mídias, meios menos tradicionais, trazendo influenciadores e realmente usando o branding como meio para isso e não só venda de commodities? Thaís, isso é muito interessante. Ovo ou commodities que têm o seu valor precificado pela bolsa estão sempre nessa luta muito forte pelo preço, por competição. Antigamente não existia essa necessidade, né? As pessoas não enxergavam. Por exemplo, você ir no supermercado e comprar um arroz A ou um arroz B, tudo é arroz, né? Tudo é ovo. Mas o mercado, com essa nova questão de propósito muito forte que tem tido em como uma tendência de mercado das pessoas se preocuparem mais com a cadeia de produção daquilo que elas vão consumir, com a sustentabilidade. É quando eu cito aqui não só a sustentabilidade ambiental, mas principalmente a sustentabilidade nas relações. Então, como aquelas empresas elas se relacionam com o entorno, como ela é capaz de transformar a sociedade e o consumidor. A gente passou da era da exclusividade da informação, onde a informação ela era retida por um pequeno número de pessoas, na era que a gente está da paridade de informação. Então a informação é acessível a todo tempo e isso possibilita que as pessoas se preocupem mais com aquilo que elas estão consumindo, desde algo que seja um commodity, como ovo, milho, soja, até questões mais tradicionais. Então, uma coisa que a gente sempre costuma falar é que a inovação é trazer uma solução simples para um problema complexo. Então, a gente tenta trazer, através dessas novas mídias para empresas tradicionais, que elas consigam comunicar tudo aquilo que ela faz, não só para vender o produto, mas ela faz como empresa que tem um papel social transformador na vida dos colaboradores, na vida do entorno daquela região. E tudo isso é refletido na imagem e na percepção que os públicos e os consumidores têm daquela marca. Isso faz com que a gente consiga aumentar a performance, o engajamento e, consequentemente, o consumo desses produtos que antes não estavam atrelados à marca, né? Estavam atrelados somente à competição por preço. Então, toda essa questão que vai além da venda do produto em si, mas ver como aquela empresa desempenha o seu papel na sociedade, é algo que tem sido crucial na decisão do consumidor. Isso até quando a gente fala também em empresas B2B, que são o business to business, né? As outras empresas querem se associar a marcas que sejam relevantes e que provoquem essa transformação. Por exemplo, um dos nossos clientes, a Milhão, vende para outras empresas para produzir cereais, bolos, enfim. E a Nestlé, ela sente que tem um valor agregado quando a Milhão comunica que ela é GMO free, que os processos dela são feitos de forma transparente, em que ela proporciona não só a melhor qualidade e tecnologia no grão e no produto, mas ela oferece aulas de inglês para os seus colaboradores, ela faz
sempre ações e eventos na comunidade, ali onde ela está localizada, que é Goianira, sempre tentando interferir de forma positiva, ir nas universidades e ter esse contato próximo. Então, é tudo uma cadeia que se complementa, né? E dessa forma, a gente vê que tem sido cada vez mais necessário que a gente agregue essa comunicação de uma forma integrada e de uma forma sustentável em toda a cadeia. Então, desde aquele commodity do vendedor de ovo, de empresas mais tradicionais e que antes não estavam agregando a marca, hoje é muito importante a gente fazer essa comunicação e os veículos conforme a estratégia que faça sentido, né, e o público que queira ser atingido. Excelente, Natália. Eu achei que ficou bem claro, assim, que a gente precisa, claro, alinhar o propósito da empresa com uma cadeia de credibilidade. Se associar a outras marcas ou outras pessoas por meio de mídias digitais aproxima a informação que a gente precisa que chegue ao cliente de forma mais barata, mais rápida e mais inovadora, claro, porque é uma solução simples. Em vez de veicular, por exemplo, um comercial na TV super produzido em que uma geração Z já não está mais tão interessada em ver um stories de bastidores falando sobre aula de inglês, me parece muito mais razoável nesse sentido, né? Com certeza, traz a proximidade e também essa sensação, né, de unicidade, de que o que faz bem para um faz bem para todo mundo, que é uma tendência também que a gente tem visto forte na forma como a comunicação das marcas tem sido feitas. Muito legal. Agora, ficou uma pulguinha aqui atrás da orelha quando a gente estava falando sobre influenciadores. Você acha que o poder desses influenciadores fez a criação da nova rede social, o Clubhouse? Bom, eu acho que com certeza. E o porquê, né, disso? Porque o Clubhouse propicia essa proximidade com pessoas de grande destaque, de grande peso. E é isso que as plataformas e as redes sociais têm buscado cada vez mais, né? Engajamento, conversa, interação. Então, os influenciadores, estando nessa rede, eles atraíram o público. E o público estando lá, as marcas também vão querer estar. Com certeza. E ainda li alguns estudos sobre como o Clubhouse tem estudado formas de monetizar essa criação dos conteúdos dos criadores, né? Porque é uma plataforma que ainda não fez isso. E as marcas podendo se atrelar a pessoas de influência, a pessoas com capacidade de movimentar públicos e que estejam alinhados à ideia delas, isso é muito rico, né? É um caminho que a gente com certeza vai explorar com as marcas a partir desse boom que a gente teve agora nos últimos 3 meses do Clubhouse, né? E outras coisas muito interessantes também, né? Os aportes de investimento que ele teve e ter 9 funcionários, né? Mais um case de sucesso e mais uma possibilidade para a gente conseguir trazer essa interação e essa proximidade para as nossas marcas, né? Com certeza, a gente até abordou um pouco sobre o que é o Clubhouse no nosso artigo que está no site, vocês podem ver, está com o título de Novas Mídias. E, Natália, queria saber a sua percepção sobre o porquê algumas mídias antigas não morrem, né? Algumas pessoas até hoje veneram o LP, amam a sensação de ter um livro nas mãos, e a gente já tem tantas inovações para isso, qualidade inclusive melhor, né? Que você consegue pesquisar o significado da palavra no próprio Kindle, por exemplo, e o porquê isso permeia. E para além disso, algumas mídias sociais são extremamente antigas e continuam fazendo muito sucesso. Por que você acha que isso acontece? Bom, Thaís, apesar do surgimento das novas mídias e da migração das nossas relações para o meio digital, principalmente forçado pela situação de pandemia, ainda existe uma questão muito gostosa e nostálgica que as pessoas têm
ao consumir conteúdos físicos. Então aqui a gente começa a trabalhar um pouco questões do marketing emocional, então de sentir o cheiro, de conseguir ter uma experiência que extrapole a tela ou um áudio, e isso ainda é muito valioso. E eu vejo a necessidade para as marcas de entender como essa experiência pode ser construída de forma completa quando a gente sabe agregar os diferentes meios. Muitos artistas mesmo, apesar de fazerem os seus lançamentos no Spotify, também gravam os discos, né? Tudo remetido a essa sensação que as pessoas têm de querer essa proximidade e essa relação. A interação, por essa virtualização das relações, cada vez mais as possibilidades que forem oferecidas de mídias antigas trazem esse sentimento de pertencimento daquilo que é conhecido, daquilo que remete a lembranças emocionais de outros tempos, né? Então, acho que a gente vive uma era em que essas diferentes mídias vão sempre conviver e não uma necessariamente vai excluir a outra. Óbvio, desde que elas estejam adequadas ao que os públicos estão procurando e que estejam fazendo essa integração. Muito legal, Natália. Pessoal, hoje a gente falou então sobre as novas mídias, citamos algumas das mídias que estão mais em voga, que modelaram bastante a nossa geração. Falamos sobre o poder dos influenciadores, falamos um pouco sobre a relevância dessas novas mídias na sociedade e tivemos também o prazer de falar com a Natália sobre a experiência profissional dela em relação a essas novas mídias. E agora também acabamos de falar da importância da experiência acima de mídias antigas ou novas. Natália, muito obrigada por topar estar aqui com a gente falando sobre as novas mídias e como isso interfere no nosso dia a dia. Thaís, obrigada a você pela oportunidade, a conversa. Foi muito legal poder pensar um pouco mais sobre como essas novas mídias têm influenciado, né, o papel que a comunicação tem. A gente sempre quer extrapolar e fazer algo que seja significativo, né, para todos os públicos, para as marcas, para as pessoas, para a empresa, para o negócio. Aqui na Enredo, a gente é uma empresa que a gente valoriza muito a cultura e eu fiquei feliz de poder transmitir isso e um pouco da minha experiência com você. Muito obrigada. Eu achei super importante trazer você, afinal, quem melhor do que uma estrategista de inovação para falar sobre novas mídias pra gente, não é mesmo? Ouvintes, muito obrigada por escutar até aqui. Eu agradeço demais a atenção e tempo de vocês. Se você quiser ouvir sobre algum assunto específico ou saber mais sobre nós, estamos disponíveis através do nosso site, enredo.com.br, no nosso Instagram, @enredobranding, ou LinkedIn, pesquisando por Enredo. Até a próxima!